Olá, novamente apresentamos um episódio que não tem, a princípio, boas notícias, como o caso da destruição do Museu Nacional aqui no Rio de Janeiro. Um tema pesado, polêmico, que desperta sentimentos animalizados. Você que assiste esse episódio, estamos no período eleitoral no ano de 2018, né? E hoje, no dia 7 de setembro, eu estou aqui gravando esse episódio, propositalmente cerca de 24 horas após o caso que eu vou apresentar, para aguardar justamente alguns desenrolares, alguns acontecimentos. Ontem, no dia 6, um candidato à presidência da República foi esfaqueado enquanto ele estava no braço de correligionários. Um candidato que é vinculado a um partido político de origem neopentecostal. Um candidato que em diversos momentos anunciou que iria fuzilar seus opositores políticos, de orientação esquerdista, centro, enfim. Um candidato marcado por declarações polêmicas, como ele próprio falou, já que o Museu Nacional queimou, e daí? O que eu posso fazer? Já debochou de várias situações, se envolvendo em diversas polêmicas. Um candidato que tem como plataforma básica combater a violência com mais violência. Um candidato que já declarou que vai extinguir, caso eleito, o Ministério da Cultura, declarou que vai fundir o Ministério da Agricultura, Agropecuária, vinculado à produção agrícola do nosso país, com o Ministério do Meio Ambiente. Esse camarada tem várias declarações polêmicas e pouca produtividade política, social ao longo dos seus quase 30 anos. E está bem cotado nas eleições, por alguma razão. Esse homem que eu estou descrevendo, ele foi esfaqueado ontem por uma pessoa que é evidentemente desequilibrada. E temos aí uma enxurrada de especulações. O que importa é que esse homem está ferido, ainda sob risco. Alguns dizem que ele já está eleito por conta disso, outros dizem que não. Particularmente, eu não sei. Mas eu quero falar hoje sobre a cólera. No Evangelho segundo o Espiritismo, esse livrinho aqui que a gente deveria estudar mais, fala da moral do Cristo, tem o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos. Deixa eu ver se eu coloco aqui, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque, verão a Deus. Nesse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos diversas mensagens extremamente importantes. Uma delas é intitulada de cólera. São dois espíritos que produzem essa mensagem, cólera. Um espírito protetor, um espírito que não dá o nome, e outro é o espírito de Hahnemann. Hahnemann foi praticamente o pai da homeopatia, por assim dizer. Essa mensagem da cólera, ela é incisiva, extremamente atual. Porque muitos religiosos, sobretudo espíritas, umbandistas, protestantes, estão nas redes sociais, nas ruas, arriscando suas amizades, a própria sanidade, próprio equilíbrio orgânico e mental, vociferando ódio pró-candidato, esse candidato esfaqueado, ou contra esse candidato. Meu Deus do céu. Todos esses que eu falei, espíritas, umbandistas, candomblecistas, protestantes e católicos,
conhecem, ou pelo menos deveriam conhecer, o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. Que cólera, que raiva, que ódio, que ira é essa que está encerrando amizades, dividindo famílias, trazendo mais desordem social a um país em caos como o Brasil? Meus amigos, você que assiste, e nesse canal tem pessoas inscritas pró e contra candidato, tenho amigos pró e contra esse candidato, não é? Que está no hospital, sofrendo, não é? E teve gente que disse que ele mereceu, que colheu o que plantou. Realmente, a lei de causa e efeito, ela é infalível, indestrutível e irrevogável. Mas eu não estou dizendo que esse candidato merecia ser esfaqueado ou baleado. O que eu estou dizendo é que nós que nos propomos a estudar o Evangelho, os ensinamentos do Cristo, deveríamos praticá-lo. Esse candidato se identifica como católico. Ele identifica sua esposa como protestante. Quem fere pela espada, morrerá pela espada. Disse Jesus a Pedro no Getsemane por ocasião da prisão do Mestre. Jesus condenava e condena toda e qualquer forma de violência. O caráter do Mestre era manso, probo e pacífico. Ele era, e nós falamos ontem, na quinta-feira, em Paracambi, eu sou um dos coordenadores do Evangelho, do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, lendo esta importante passagem. Jesus ele era muito ativo, proativo. Hoje estava em Cafarnaum, Jericó, corria por Jerusalém, ficava por aí. Ele tinha muita atividade, ele era um homem ativo, agitado, mas o seu interior era sereno, ele era manso, porque a mansuetude é um estado de espírito, não é necessariamente uma manifestação física, porque a gente pode ter uma pessoa parada, vive parado, não se move, mas a sua força mental está sempre vibrando no mal, sua mente não para, então ela não é mansa, ela pode parecer mansa, mas não é mansa. Jesus há 2000 anos atrás falava sobre isso. Mas alguém pode dizer assim para mim: ora, Tiago, mas tudo bem. Jesus ele chicoteou, ele atacou os vendilhões dentro do templo. Ora, vou repetir a reflexão que eu levei ontem para o nosso grupo de aproximadamente 60 pessoas ali na cidade de Paracambi, numa casa de muita luz. Jesus ele condenava a violência, ele se recusou a apedrejar a mulher adúltera. Jesus ele se recusou a agredir, ofender a mulher sem nome que lhe lavou os pés na casa de Simão, fariseu. Ele reprimiu Pedro com duras palavras, quando Pedro tentou defender Jesus dos guardas da sinagoga, do templo de Herodes. Aquele que ferir pela espada, morre pela espada. Então a gente pode interpretar acertadamente que seria contra a natureza perfeita, pura de Jesus ter agredido alguém. Até porque a agressão é uma característica de imperfeição moral. Jesus não era perfeito moralmente? Então, isso ele jamais teria feito. Ele deve ter, e claro que fez, ele confrontou com ideias, com palavras, né, mais altivas, para levar à reflexão os vendilhões, o público que estava lá. Mas ele não pegou o chicote, não bateu ninguém, virou mesa. Raiva, ódio são marcas, características de imperfeição moral. Como ele faria isso? Mas não foi ele quem escreveu as passagens. Pode ser que, por uma razão ou por outra, essa passagem tenha sofrido as alterações, mudando o seu real significado.
não é? Então, como nós hoje promovemos o ódio? Nosso país, conforme eu falei no nosso programa, que fala sobre a destruição do Museu Nacional, precisa de livros, de ideias, de reflexões, não precisa de armas, nem de olho por olho, nem dente por dente. Nós temos a lei do amor, não é? É isso que nós precisamos efetivamente. Coibir toda e qualquer manifestação de violência física, verbal, mental. Ora, eu vou ler o item 9 do capítulo 9. Fala da cólera, um espírito protetor, né, que deu essa mensagem em Bordeaux em 1863. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar. A vós considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais. Que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com orgulho ferido. Que é que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição? Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades muitas vezes infantis, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os, porque não lhe obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si mesmo, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí, que impressão produzirá nos outros. Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Se ponderasse que a cólera nada remedia, que lhe altera a saúde, lhe compromete a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Mas outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo, a de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer com que sofram os entes a quem mais ama? E que pesar mortal se no acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. É isso que a gente está vivendo, né? Prosseguimos. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se para ela dominar o espírito aos demais, é concitado a isto por outro motivo, o que a cólera é a contrária à caridade e à humildade cristãs. E vamos rapidamente ler o item 10 aqui de Hahnemann. Hahnemann diz: segundo a ideia falsíssima de que não lhe é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de confessar-se culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus, dessa forma, das suas próprias falhas.
é ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor a atos de força. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera, e persuadi-vos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto no outro será expansiva. O corpo não dá a cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito quando o quer com vontade firme. E nos falta, não é? Não vos mostra a experiência a vós espíritas até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob as vossas vistas. Compenetrai-vos, pois, que de homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. De que aquele que queira corrigir-se, sempre o pode. Do outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. É uma mensagem de Paris, 1863, ditada ou escrita por Hahnemann. Meus amigos, hoje esse episódio foi grande, quase 20 minutos. A gente precisa dar um basta na ira, na cólera que temos dentro de nós. Se realmente queremos uma vida melhor, um país melhor, um planeta melhor, devemos buscar a mansuetude de pensamentos, de palavras, de ações e coibir com boas ações, com bons exemplos, com boas ideias para a nossa transformação da nossa família, do nosso meio social, da nossa cidade, do nosso país, do nosso mundo. Curta, compartilhe, vibre positivamente por aqueles que vibram mal, o ódio, aqueles que não nos querem bem, ou aqueles que ainda, por mais que falem em nome de Jesus, não conseguem no momento compreender os seus ensinamentos de amor, de tolerância, de não julgamento, de paz. Se inscreva em nosso canal e até o próximo episódio.